Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Exponencial Podcast. Exponencial Podcast. Se você está na academia, bota o fone no máximo, aumenta o volume, foca no teu treino, para de olhar pro lado. Se está em casa, pega papel, caneta. Se está no trabalho, cuidado com o chefe, vai virar bordão esse negócio. Estamos aqui hoje para falar de um assunto extremamente importante. Hoje é dia de confusão. E esse assunto... Calma. Hoje eu tô aqui com Aldo Rosendo. Dá um tchauzinho pra galera. Pronto, preparado e querendo. Hoje é dia de confusão. Online roteando. E o assunto de hoje é um assunto polêmico, é um assunto tenso. A voz até baixou. Porque hoje a gente vai falar tudo o que você precisa fazer junto com mentira pra ganhar dinheiro na internet. A gente vai ensinar vocês... Vai ensinar o quê? A pergunta. A pergunta. Só dá pra fazer dinheiro na internet mentindo? É isso aí que a gente vai responder hoje. Então esse é o nosso bate-papo de hoje. É um tema sensível, é um tema polêmico, mas vamos lá. E aí, Aldo? Só dá pra fazer dinheiro na internet mentindo? Chega, me engasguei. Calma. Ó, vai dar tudo certo. Só pra gente começar aqui, queria falar uma coisa que é importante, antes de antemão, né? Que o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Boa. E o errado é errado mesmo que todo mundo, ou a maioria das pessoas, esteja fazendo. Então, tipo, hoje a gente vive em tempos onde as pessoas estão criando, de certa forma, aversões a negócio digital, porque parece que tudo que vai fazer tem que mentir, tem que enganar, tem que... A gente vive em tempos, né, da galera que cria loja de dropshipping e não entrega. Aí tem... Como é aquela caixa? Caixa misteriosa. Caixa misteriosa. Todo dia aparece uma coisa diferente. Aí vem ondas, né? Vem a onda do PLR. Aí a galera que ganha dinheiro com PLR e que ensina a fazer é você criar PLR mentiroso. É você inventar o que importa. A cura da diabetes. A cura da diabetes. É coisa assim muito cabulosa. Bizarro. Que inclusive eu acho que isso a curto prazo já tá dando, né? Mas a curto prazo é uma coisa que vai começar a dar problema de verdade. Porque a galera durante muito tempo enxergou a internet como terra sem lei. E não Exatamente. A casa tá começando a cair pra muita gente porque o pessoal tá bagunçando. O que não para de ter é notícia de coisas que estão deixando de ser aceita. Se você parar pra pensar, se você vende algo, que promete algo, e a pessoa entra lá e não tem nada disso, é uma coisa totalmente diferente, no final das contas você tá enganando a pessoa. Isso é como... Você tá enganado, você tá induzindo a pessoa ao erro. Isso. Então, é um tema polêmico, é verdade, mas... É necessário a gente falar sobre isso e falar até o que a gente faz, por que a gente faz. A gente tem um porquê que é muito forte. Hoje a gente entende a parada, entende verdadeiramente a essência da pergunta do porquê, porque... Porquê? A gente não vai entrar nessa coisa do seu propósito de vida, não é disso que a gente tá falando. Mas é do porquê a gente faz o que a gente faz. Porque a gente já transitou em muitas áreas dentro da internet. A gente já viu foi coisa. A gente já fez lançamento, já fez coprodução, já fez infoproduto, a gente já viu a sessão de produtos milionários, a gente já teve dentro de projetos milionários. É doideira. Mas isso nem tava aqui, e a gente nem falou sobre isso. Mas por que você acha? Por que você acha que a galera quer tanto a parada, mesmo sabendo que é errado? Tipo assim... Porque a galera olha tanto pro fácil. Tipo, o cara sabe que... Vamos já dar nome aos bois. A galera sabe de aposta. Todo mundo sabe, na maioria das vezes, que a casa sempre ganha. A casa sempre vai ganhar. A casa sempre vai ganhar, mas mesmo assim aparece uma nova onda, um Aviator, um Tiger, um Mines, um não sei o que. E o cara acha, a maioria das pessoas no país acha que a solução da vida dela, o pagamento da conta de luz dela, vai vir daquela bomba que não vai explodir do Mines. Às vezes o cara pega o dinheiro da conta de luz, bota lá pra multiplicar, né? Aí já paga, ao invés de pagar a energia, paga a energia e o aluguel. Aí no final das contas não paga nem o aluguel nem a energia. E vai perder dinheiro. Por que você acha que tem isso, velho? De tipo, a galera olhar pra esse lado e querer o mais fácil. Isso aí tem explicação. O que é que acontece? O nosso cérebro, ele é um cérebro primitivo. Ok? Óbvio. Há alguns milhares de anos atrás, há, sei lá, 5 mil anos atrás... Talvez nem seja tão óbvio, né? Há 5 mil anos atrás,
a gente vivia num mundo onde era o mundo hostil, digamos assim. Você saía de casa pra ir pra comer, você tinha que caçar. Pra caçar, você tinha que matar um animal, você não tinha rifle, você não tinha arma de fogo. Ou ia na pedrada ou na paulada. Se tivesse um rifle, era até mais fácil, né? Tipo aquele filme lá da Netflix, o filme Mãe, a mulher que... Pô, aí era fácil. Mas antigamente não tinha. Então, nessa época, às vezes o ser humano comia um dia e passava vários dias sem comer. Assim como é a vida dos animais. Inclusive, esses dias eu tava assistindo um filme com minha filha, muito interessante, onde os animais, eles ficavam num período lá onde tá tudo congelado e tal. Hibernando. E aí quando eles voltavam, tinha um bairro construído, que eles nunca tinham visto. E eles ficavam sem entender nada aquilo ali, porque foi uma obra muito Os Sem rápida. Floresta. Deve ser. Eu acho que eu sei que esse filme é massa, velho. Aí tá os animais lá, e aí um deles fala assim, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o que tem lá de comida no lixo e tal. Aí eles falam assim, eles jogam tudo fora. Eles compram muito mais do que eles precisam. E esse excesso que eles compram, eles jogam tudo no lixo. E é tipo, se você parar pra pensar, isso é algo um tanto quanto ilógico. Porque entra na rotina do nosso dia a dia e tal, a gente vai entrando no piloto automático e tudo vai parecendo normal. E o nosso cérebro, a origem dele é uma origem que é primitiva. Então, o nosso cérebro ele é feito originalmente pra gente economizar energia. Isso. Basicamente isso. O cérebro ele tem o controle de todo o nosso corpo. E a ideia é que a gente economize energia. Então, a tendência é que a gente sempre opte para o que é mais fácil. No normal, no natural, é muito mais fácil você optar por ficar em casa comendo chocolate e assistindo Netflix, que é algo que gera prazer, gera uma dopamina ali a curto prazo, do que você ir fazer exercício físico. E o ato de você ir fazer exercício físico, por exemplo, você tá forçando algo contra a sua naturalidade. Então, o grau de dificuldade... o natural é você ficar lá no confortável, no conforto, no que é quentinho, no que é bom e tal. Então, a gente se força a fazer coisas que são contrárias ao que o nosso cérebro originalmente quer fazer. Ok? É por isso que é tão difícil fazer dieta. É por isso que é tão difícil se manter constante fazendo exercício físico. Então, tudo isso é difícil por isso. Levando isso em consideração, o que você vai observar? A mesma coisa as pessoas enxergam no mundo dos negócios. Quando elas param para pensar, trabalhar não é fácil. É lógico. Nada, no final das contas, vai ser fácil. Aí quando aparece uma oportunidade de dinheiro fácil, fica todo mundo oriçado. Por quê? Hoje em dia não tem mais pirâmide. Antigamente a galera caçava uma pirâmide no comecinho, pulava dentro e já foi. Mas hoje em dia não tem mais a força. Tu não tem nenhuma pirâmide no comecinho não? Nada? Tenho não, irmão. Ô Sérgio, tu tem pirâmide aí no comecinho? Tem não? Tem não? Então, no começo, né? Hoje em dia não tem mais essa parada da pirâmide. Então o que é que agora faz? A galera da pirâmide tinha que ir pra algum lugar. Eles foram pro marketing digital. Os Sem Floresta, eles chegaram... Eles hibernaram, acabou a pirâmide, eles acordaram, opa, tem um marketing digital. É isso aí, tem um mar gigantesco ali de oportunidades para eles. Então, as pessoas elas começam a enxergar o que parece ser fácil, o que parece ser simples, e elas olham para aquilo e falam assim, não, me achei. É isso aqui Dei que eu vou certo fazer na vida, é pra cá que eu vou. Aí aparece um influencer, que é alguém que ele confia, divulgando aquela parada e dizendo, botei 1.000 e fiz não sei quanto. Eu botei 50 e fiz 500. Botei 100 e fiz 2.000. O cara olha pra aquilo e fala, meu Deus. O cara fica maluco com a oportunidade dessa e é pra onde a galera vai. E tipo, que eu fico... Isso nem tava... Já fugiu já do que a gente ia conversar. Mas o que eu fico reparando é que é muito fácil, velho. Porque tinha um aplicativo aí antigamente, que até hoje deve vender, não sei... Que a galera ganhava dinheiro pra assistir vídeo. E tipo, você viu os influencers, grandes influencers que arrastam massas nos stories, Instagram e TikTok e por aí vai. Que o cara posta na maior cara de pau assim, dizendo que fulano, não, vem, você vai assistir o vídeo. Ganhar. Você vai assistir 1, 2 minutos e pronto. Tem produto que ele vai, a parte do marketing é justamente você... venda.
exaltar características positivas do seu produto, exaltar benefícios e tudo mais para você fazer a venda. Isso aí é normal. A questão é que a galera se aproveita para criar golpe de verdade. De verdade. Cria aplicativo fake, inventa que a galera vai ganhar dinheiro dormindo, andando, assistindo vídeo. O cara criou o produto TikTok Play. Foto. TikTok Play. Assistir vídeo no TikTok, cada vídeo que você assistir vai ganhar dinheiro. Fala o nome não pra não fazer... Pra não promover as coisas, as vagabundagens. Mas se você for um jumento, aí você vai procurar aí TikTok Play, paga e perde o teu dinheiro lá, tá? Então, mas enfim. Infelizmente, no fim das contas, as pessoas elas gostam do que parece ser fácil. Por exemplo, quando o assunto é tráfego pago, todo mundo acha que a solução da vida é aprender a fazer tráfego direto, por exemplo. Porque acha que vai subir uma campanha, a campanha vai ficar vendendo sozinha e a coisa vai ficar acontecendo lá e tal. Vendas automáticas. Dá pra vender de forma automática? Dá. Isso aí a gente vende. Dá. Até hoje a gente vende. A questão é que hoje o nível de sofisticação do mercado é muito maior. Então, por exemplo, quando eu comecei como afiliado em 2019, de 19 para 2020, em 2020 eu fui top afiliado de um produto e eu vendia. Tanto é que teve aquele caso interessante, né? A minha conta de anúncio foi bloqueada. Na verdade, o meu perfil deu atividade em comum. Eu não consegui acessar o meu perfil do Facebook, mas a minha conta de anúncio estava ativa. E a conta continuou vendendo durante dias e dias e dias. E eu virei top afiliado de um produto com a minha conta de anúncios bloqueada. Então, tipo, nessa época, você pegava qualquer curso bosta na Hotmart, subia uma campanha e vendia. Não tinha sofisticação. Não tinha sofisticação nenhuma, a concorrência era muito baixa. Você não precisava ter um mecanismo único. Você não precisava ter uma proposta única de valor. Você não precisava ter algo específico que vendia. Era tipo assim, criou um negócio... Véi, aquele e-book que eu vendia de orquídeas, velho. Que é um exemplo mais claro. O negócio era tipo assim... Eu já vendi muita coisa aleatória na internet. Óbvio que não é aquela coisa que vai... ter tração, que vai vender muito, que vai ganhar dinheiro e tal. Tem um limite. Mas a mentalidade da galera é achar que vai dominar ali um básico e aquilo ali vai gerar resultado para sempre na vida dela, sem ela fazer nada e tal. Sendo que o tráfego direto é uma venda automática. É alguém que vê um anúncio, clica no anúncio, abre o site, clica no botão, ela mesma faz a compra e acabou. Só que qual que é o negócio? A depender do que você vende, você vai precisar de um nível de sofisticação de quê? De funil. Às vezes o produto, só o próprio produto, que é o produto de entrada, muitas vezes aquele próprio produto ele não dá lucro. Então você tem que ter order bump, você tem que ter upsell. Então, tipo, o nível de sofisticação hoje é muito maior. E, principalmente, o conhecimento que a pessoa tem que ter para poder desenvolver aquilo é maior. Muito maior. E o dinheiro que ela tem que ter para poder investir também é muito maior. Por quê? Para você testar uma página de venda, você tem que jogar tráfego para a página. E para jogar tráfego, você tem que testar vários públicos, vários criativos para ver o que é que vai funcionar. Então, o período de teste do que você vai executando é uma coisa que é trabalhosa. Aí entra no que a gente vai conversar aqui hoje, que é uma possível solução para isso. Por quê? Se você começa no mercado digital e aí você começa a ganhar dinheiro de forma recorrente, sim, você ganha dinheiro sem precisar investir. Você ganhar dinheiro, você já tem uma previsibilidade. E você tem um potencial de crescimento dentro daquele negócio. E você saber que você tem a tranquilidade de você estar com as suas contas pagas. Aí você pode se dar o luxo de quê? De procurar criar ofertas, de criar outros produtos, de criar outras coisas que sejam até mais escaláveis. Por quê? Infoproduto tem esse grau de dificuldade para quem é iniciante. Mas é escalável. Sim. Isso é inegável. É algo que é muito escalável. Porém, para quem é iniciante, o grau de dificuldade é alto. Não adianta dizer que é baixo, porque não é. Porque hoje em dia, dificilmente você vai ver nas plataformas digitais bons produtos para poder se afiliar. Dificilmente. Se eu abrir todas as plataformas hoje aqui, provavelmente eu não vou achar um produto que seja interessante. Só vai ter porcaria. Só vai ter porcaria. Então, o que é o ideal? É que o cara crie o próprio produto, mas para ele criar o próprio, aí o nível de dificuldade, de investimento, de sofisticação é maior. Então, qual que é a solução que a gente achou? Porque o que a gente está falando aqui não é uma coisa que a gente acha. São coisas que a gente viveu. Isso. E que a gente vive até hoje e tal. E a solução que a gente trouxe para nossa vida
foi justamente por a gente se sentir incomodado com essas outras coisas que acontecem dentro do mercado. E a gente vê que aquilo não era pra gente. Porque quando você faz uma coisa onde só um ganha e o outro, um tem que perder pro outro ganhar, aquilo ali já não é interessante. Porque uma venda não é um perder para outro ganhar. Por exemplo, se eu comprar essa caneta de você, você vai estar ganhando o meu dinheiro, mas eu estou ganhando a caneta. Se eu preciso de uma caneta, a minha necessidade está sendo suprida. Exato. Só eu falo hoje. Aí você já começou a falar sobre essa questão de você ter uma previsibilidade. A gente já entra no nosso primeiro tópico aqui, que é... Calma, Na verdade, não. Calma, rapaz. Na verdade, tem uma pergunta, que é a seguinte: por que você foi para tráfego pago? Mas a gente nem falou disso ainda. A gente só tá falando que tem uma solução, que é o que a gente faz. Aí vamos entrar no tópico principal agora. O que a gente mais se identificou dentro do mercado não é só por uma questão de eu gosto de fazer anúncio. Não é necessariamente por isso. Mas é porque na gestão de tráfego a gente viu um negócio que é um negócio que tem recorrência. Sim. É um negócio que tem escala, que a demanda não é alta. Mas você de viu mercado. isso desde o início? Não, porque naquela época a profissão de gestor de tráfego não era uma coisa disseminada. Não existia, né? A gente só via o tráfego pago como algo para você vender o que você já vende. Por exemplo, eu fui para tráfego porque eu achei que era mais fácil. Eu fui porque eu percebi que todo negócio, independente de ser um negócio grande ou pequeno, precisava de tráfego. Então eu olhei para aquilo e falei, para mim é muito óbvio, todo mundo precisa de tráfego, então eu vou aprender isso, porque é um negócio que todo tipo de negócio precisa. Então, mas se você parar pra pensar, lá atrás, nessa época aí, eu não acompanhava, Sobral e tal, o cara que é gestor de tráfego. Mas pelo que eu me lembre, o que ele falava nem era necessariamente sobre a profissão em si. A parada era muito mais sobre tráfego para lançamento, tráfego para tal coisa, era tráfego para isso. Era mais específico e não necessariamente você desenvolver a profissão. E o que a gente vai trazer aqui hoje é o quê? A gente resolveu se aprofundar na profissão de gestor de tráfego, que hoje já evoluiu, né, para nossa agência de tráfego pago. Por quê? Justamente por a gente se incomodar com tudo que acontece dentro do mercado digital. Quer dizer, me incomodar não, que cada um cuida da sua própria vida, mas a gente não se sujeitar a precisar mentir, enganar ou qualquer outra coisa do tipo para poder fazer o nosso dinheiro, fazer o nosso faturamento. Então, foi uma escolha que a gente decidiu, em conjunto nosso, a gente é muito alinhado em relação a isso, porque se fosse pra gente pegar qualquer merda que tem aí hoje em dia dessas porcaria e a gente pegasse pra gente vender, eu tenho certeza absoluta que com as habilidades que a gente tem em relação a copy, principalmente tráfego, a gente ia gerar muito resultado vendendo esse tipo de coisa. Mas são coisas que a gente vende e aí vender por vender, vender sabendo que a outra pessoa está sendo prejudicada. Por exemplo, quando eu comecei no mercado digital, eu comecei com encapsulado. E aí na época era aquela coisa que o cara me vendeu a ideia do encapsulado, vendia na internet a ideia do encapsulado, que a empresa dele ia ajudar, ia fazer acontecer. Era quase uma promessa de que não ia fazer nada. Eu não entrei pensando em não fazer nada, mas eu entrei esperando um suporte, eu entrei esperando o mínimo daquilo ali, e o mínimo que eu esperava principalmente era de que meu produto funcionasse. E aí a gente demorou de começar a vender, porque a gente não estava acertando, e depois a gente fazer umas 200 alterações na página de vendas, lembra? Foi muita coisa que a gente mudou. Depois da gente fazer milhares de alterações na página de vendas, o produto começou a vender. E aí eu comecei a ver que o produto era um produto que não funcionava. Quando eu fui a fundo pra ver a fórmula e tal, era uma porcaria. Era só enganação. Então, eu já comecei assim, dentro do mercado digital. Então eu tava sendo... eu tava vendendo um produto que não funcionava, sendo que nem eu sabia, porque já aquilo que já foi vendido pra mim. E quando eu percebi que o produto era um produto ruim, era um produto que não funcionava, eu parei de vender. Eu aceitei meu prejuízo, peguei meus encapsulados, deve ter vencido tudo lá, foi tudo pro lixo e acabou. Já acabou isso, né? Já ficou pra lá, não foi? Então, respondendo a pergunta que a gente abriu aqui, né, no início do podcast, não só dá pra fazer dinheiro mentindo. Exato. Existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel, existe Existem várias, na verdade, né? Várias formas, isso. Várias saídas. A gente vai falar a nossa. A nossa, que é o que a gente Porque, enxerga. Por exemplo, a gente é gestor de tráfego, mas tem alguém que pode ter mais identificação com produção de conteúdo, então a pessoa pode ser social media. Ela vai ganhar menos dinheiro, óbvio.
ela vai ser pobre. Brincadeira. Cancelado. Brincadeira. Você pode ser social media, você pode ser copy, designer. Editor de vídeo, web designer. Você que é editor, meu filho, o mercado precisa de você. Tem até um editor sentado ali, né? Eu acho que ele edita vídeo, né? Edita, ele deu risada, ele edita. É muito carente, pô. Editor de vídeo, design gráfico, design bom, carência demais. Mas vamos falar do que nos atraiu. Videomaker, verdade. Carência também. Tudo isso aí. Você vê que existe N oportunidades sem você precisar ficar enganando ninguém, nem tirando dinheiro à força. E o principal é, tipo assim, é você, que eu enxergo, é você desenvolver uma profissão que aquilo com o tempo vai virar um negócio. Por exemplo, o cara que é videomaker, ele não precisa se restringir só a ele. Vai chegar um momento onde o cara vai possivelmente virar uma produtora de vídeo e aí vai ter outras pessoas trabalhando junto, vai ter equipamentos e tal, enfim. O que nos atraiu foi a gestão de tráfego e a gente vai trazer aqui 3 tópicos, 3 pilares, que são os principais que a gente enxerga potencial nesse negócio, que é o negócio da gestão de tráfego. Tá. Dentro dos pilares, o primeiro pilar que a gente vai trazer é a recorrência. Esse é o principal. Eu acho que essa parte da recorrência, o que me fez, de verdade, o que me manteve vivo no mercado até hoje, mas não porque há 2 anos, 3 anos a gente já tem empresa, tem agência, então virou o game. Mas até chegar ao ponto de abrir a nossa empresa, de criar a agência ESP, o que me manteve de verdade no mercado era esse primeiro pilar. E mas até na agência mesmo, né, velho? Porque é verdade. A gente já percebeu que a gente já surfou algumas ondas dentro do mercado digital, com infoproduto e tal. E a gente percebe que, tipo assim, às vezes tá vendendo um infoproduto, tá escalado, tá vendendo bem e tal, e às vezes de um dia pro outro morre. Puf, tchau. Acabou. Verdade. Aí o mercado começa a ficar saturado daquela oferta. Se você não for bom o suficiente para poder renovar a sua oferta e tal, puf, já era. E aí você fica com a mão na frente e outra atrás. E a gente percebeu ao longo do tempo que a gente tinha agência, tinha os clientes, mas não era algo que a gente focava. A gente tinha só por ter. A gente passou um tempão, na verdade. Pra virar essa chavinha. A gente só começou a adquirir cliente mesmo final de 2021 para 2022. Foi quando a gente começou a focar, que eu comecei a oferecer o meu serviço de tipo assim, ó, quer me contratar? Isso. Tem aqui o link na bio e tal, e tal, e tal. Porque antes era só o pessoal que me via no Instagram, mandava mensagem dizendo que quer. Eu não tava afim de fechava de vez em quando. Só que o que a gente percebeu ao longo do tempo? Que tinha lá várias ondas, a gente subia, descia, pegava um hype, fazia um faturamento e tal, e depois descia o faturamento, mas o que mantinha sempre as nossas contas pagas, o nosso negócio funcionando e tal, as contas pagas, era a agência na parte de gestão de tráfego. E quando a gente olhou para isso, a gente começou a ver que tinha sim como escalar esse negócio. E a parte da recorrência, ela vai vir de alguns preceitos, né? Sim. Primeiro é a parte comercial, que tem que estar tendo, tem que ter fluxo de cliente entrando o tempo todo, para que o negócio cresça, né? Porque se você não cresce, você está estacionado, você está morrendo. Crescer é uma obrigação. Tem que crescer um diferencial de mercado, uma obrigação que você tem que ter. É um diferencial competitivo. Uma obrigação competitiva que você tem que ter é crescer dentro de qualquer mercado que você esteja. Isso. Então, você tem que ter um fluxo de clientes entrando e principalmente você tem que ter a parte de LTV, que é do podcast anterior, que a gente fala sobre LTV para quê? Para que você mantenha os clientes pagando recorrentemente. Renovando. Só que qual que é o negócio principal? Qual que é a vantagem da recorrência? É você, por exemplo, hoje é dia 6, certo? A gente já vira um mês sabendo quanto que a gente vai faturar esse mês. Exato. A gente já sabe, a gente já tem o cálculo de taxa de churn, a gente já vê alguns comportamentos padrão de alguns clientes e tal, então a gente já tem uma noção de qual vai ser o nosso faturamento desse mês e acaba sendo um negócio muito previsível. E isso traz muita tranquilidade pra gente, porque a gente faz o que a gente faz sabendo que as nossas contas estão pagas, digamos assim. A gente já tem uma certa tranquilidade, uma certa previsibilidade, então fica tudo muito mais leve, muito mais suave. E qual que é um ponto, que é o principal, esse aqui. Muitas vezes a galera vê faturamento dos outros na internet, faturamento de infoproduto e tal, e a galera vê aquilo e acha que é tudo lucro. Às vezes você vai ver um cara que tá faturando R$1 milhão, às vezes o cara tá ganhando 50 mil. Pode acontecer, às vezes o cara tá faturando R$1 milhão e tá tomando prejuízo. Às vezes tem gente que tá faturando 100, 200 mil e tá tendo, sei lá, 10% de margem de lucro. Às vezes o cara fatura
100 mil e ganha 10. E isso, só que mostrar faturamento, mostrar notificação de vendas, isso é sexy. Aos olhos da galera, sabe? E a galera não tem noção do movimento, do investimento que tem por trás para poder manter aquele negócio escalado. Às vezes o cara tem um time de suporte muito grande, às vezes o cara investe muito em tráfego, às vezes o cara tá pagando influência muito caro que não tá trazendo tanto retorno, mas cada um só mostra imposto de renda, o que tá dando se ele certo, pagar, né? os impostos. Quem paga nada? É aquela coisa, né? Como é aquela frase que o cemitério... O cemitério dos silenciosos? O cemitério dos mortos, dos derrotados. O cemitério dos derrotados é silencioso. É uma coisa assim, é uma frase que fala que, tipo assim, é basicamente o seguinte: quando dá certo, tá todo mundo falando. Quando dá errado, todo mundo Quando dá errado, fica todo mundo calado, ninguém sabe, ninguém fala nada, nada. Então, tipo assim, quando você vê uma agência, por exemplo, que fatura na casa de 30 mil reais mensal, como é, por exemplo, a promessa da nossa mentoria, do Gestor 30K, que é uma promessa palpável, plausível. A gente tem vários mentorados que fazem isso. Esse nível de faturamento. Quando você para pra ver 30 mil por mês, a galera não acha tão sexy, tão 30 mil por mês de faturamento. A questão é que você tá prestando serviço. Então, a sua margem de lucro dentro disso é muito alta. E principalmente é recorrência. Dentro dessa parte de recorrência, também tem um lado extremamente importante que você que está começando agora, ou você que já está inserido como gestor de tráfego no meio dessa bolha do mercado digital, é a necessidade do mercado. Hoje já é muito óbvio que todo negócio, todo projeto, qualquer coisa que precisa de mais alcance na internet, ela vai necessitar de tráfego. Isso. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Google, seja no TikTok, seja no Quai, seja onde quer que seja. E outra, até dos próprios negócios digitais, porque a gente tem cliente de infoproduto. Isso. E a gente surfa. E outra, é óbvio, o cara que... Qualquer infoproduto hoje, pra ele vender muito, ele vai precisar de tráfego. Isso aí é fato. E aí todo mundo tem que lembrar também, né? Que eu tenho um produto que eu vendo aqui que não usa tráfego, eu pago influencer. Isso é tráfego. Exato. Tá? E é tráfego pago, inclusive. Isso. Só não é tráfego pago no Facebook, mas exatamente. É pra influencer. Você acha que a dificuldade pra iniciar como gestor de tráfego é mais baixa do que pra outra habilidade? Rapaz, eu acho. Quando eu comecei, eu entrei pro tráfego porque eu achei que era mais fácil. E aí eu comecei a entender os conceitos dentro da plataforma. Eu acho que o principal é que, tipo assim, talvez, não sei, é muito uma questão de ponto de vista, porque muita gente quando vai aprender tráfego, vê gerenciador e tal com um bicho de 7 cabeças. Só que qual que é o negócio que eu vejo, principalmente? Durante toda a minha vida, eu nunca fui pro mais fácil. Eu fui para o que eu via mais potencial de retorno. Então, tipo, talvez tráfego, no ponto de vista de algumas pessoas, porque pra gente é o mais fácil. Porque a gente faz isso da vida. Mas pra galera que tá vendo, às vezes pra eles não é a opção mais fácil. Mas quando eu comecei, eu via como mais fácil. Mas o que é que eu vejo? O que eu tô falando às vezes pra galera não é o mais fácil. Mas sem dúvidas é o que tem um dos maiores potenciais de retorno. Porque quando você domina o tráfego pago, funil de vendas, quando você domina a parte de LTV, de geração de lead, de taxa de conversão... Não tem como ter um resultado exponencial. Acabou, já era. Então, tipo, a gestão de tráfego, você deu o exemplo claro aí, é algo que traz um resultado exponencial. Por quê? Aí vai vir um segredinho aí. Você tem a recorrência, mas também você tem a possibilidade de fazer acordos com clientes, onde você ganha. Você nem precisa ter recorrência, porque qual que é o ponto? A partir do momento que você não depende mais dos próximos clientes, você consegue fazer acordos diferenciados. Melhores. Então, por exemplo, a gente tem cliente que paga comissão sobre venda. Isso. Só que são clientes que vendem produto que tem um ticket médio extremamente alto. Então, qualquer comissão que a gente ganhe é uma comissão que é muito alta. Então, isso acaba compensando, às vezes, a recorrência que a gente não está tendo daquele cliente. Só que quando sai uma venda, a comissão que a gente tem é uma comissão que banca aquilo ali. Tem cliente de infoproduto que a gente recebe variável, que é coprodução, percentual em relação ao faturamento. Então, é algo que traz uma escala junto com a previsibilidade. Você acha que... Tá, beleza.
Dentro de recorrência, eu acho que é isso. Eu acho que tá. Pra gente virar aqui, vai entrar nisso aí que você tá falando, que entra nessa parte de comissão e outros tipos de negociações que a gente faz com os nossos clientes. E dentro disso, vem uma coisinha, um tópico que a gente chamou da prosperidade do ganha-ganha. Isso. Onde eu não tenho que sugar algo de alguém pra ter um resultado final. E é muito simples. Como assim o ganha-ganha? É muito simples. O cara me paga uma recorrência, a gente entrega o resultado pra ele. Ele ganha do lado de lá e a gente ganha o que a gente acordou desde o princípio. Muito basicamente, bom. A prosperidade do ganha-ganha é essa, né? Exato. E dentro desse cliente mesmo, por exemplo, que você deu o exemplo, a gente tá falando da mentoria do gestor 30K e dentro da mentoria já tem vários alunos nossos que conseguiram ter esses resultados e tal. E às vezes um cliente como esse, você consegue fechar um cliente como esse, só esse cliente de comissão, ele já pode gerar esse tipo de recorrência para você. Isso. A questão é que você não pode ter só um cliente, né? Exato. É aí que entra o que a gente falou no episódio anterior aí sobre LTV. Exato. Você ter outros clientes trazendo esse tipo de pontuação, de pontuação não, de acordo do contrato. Isso. Né? Então, ó, primeiro tópico, recorrência, e o segundo, ganha-ganha. Ganha-ganha. Por quê? É como a gente já falou. Pra você ganhar, outra pessoa não precisa perder. Isso. Isso, inclusive, é mentalidade de escassez. É você achar que pra você ganhar, o outro vai ter que perder. Não é assim que as coisas funcionam. A questão é que você tem que ter algo onde todo mundo ganha. Então, por exemplo, se a gente gera resultado para um cliente, o cliente paga a gente satisfeito porque ele está tendo resultado, está tendo lucro, a gente ganha, prospera a nossa empresa, prospera os nossos funcionários, a gente paga o aluguel na nossa sala, a gente paga as nossas contas pessoais. Prospera o dono da sala. Prospera o dono da sala, prospera o dono do negócio que contratou a gente, que provavelmente vai ter funcionários e os funcionários dele prosperam também. Então, no final das contas, é uma coisa onde todo mundo ganha. E esse aqui é o principal. Esse aqui é a minha principal, tipo assim, o meu porquê para esse tipo de negócio. É isso aqui. É a gente ver que a gente tem um negócio que abençoa outros negócios. A mesma coisa na parte educacional, que nunca foi necessariamente o nosso foco de ter curso, mentoria, etc. Mas a gente sempre teve, na verdade, eu comecei. Por que eu comecei? Eu comecei nessa parte educacional de venda de curso, mentoria e tal, porque quando eu comecei a ter resultado de verdade, eu percebi que os resultados que eu tinha, eles não vinham do que os meus professores me ensinavam. Porque os caras só ensinavam superficial. Eles parecem que tinham uma escassez de informação. Ficava retendo conteúdo. E isso é muito chato, isso acontecia frequentemente. Teve mentorias, inclusive na mentoria que a gente se conheceu, que acontecia exatamente isso. O cara começava a mentoria e na hora de trazer o conteúdo, ele trazia um conteúdo extremamente limitado. Era um negócio todo escasso. Muito superficial. Exatamente. Então, tipo assim, eu comecei nessa parte educacional justamente por isso. Porque eu olhava para aquilo e falava, não, velho. Eu paguei, o cara não me ensinou. Beleza. Outra pessoa vai me pagar e eu vou ensinar. Eu vou entregar tudo. Eu vou entregar o que eu sei, o que eu faço e tudo mais. Então, tipo, a gente tem essa parte educacional também, que é uma coisa que é muito boa. É muito positiva. Por quê? Porque quem tá colado mesmo, quem tá acompanhando, quem tá fazendo acontecer, quando a gente para ver a galera da mentoria Gestor 30K, tem a galera da Elite do Tráfego. No primeiro dia da Elite do Tráfego, a Elite do Tráfego é uma mentoria que a gente tem para iniciantes. Então, o primeiro dia da mentoria Elite do Tráfego, a gente até falou na call, você falou na call. Você chegou e falou assim pros caras, ó, tá vendo essa galera toda que tá aqui? Acho que daqui pro final, 20 pessoas. Daqui pro final, não vai ter nem a metade. Porque a maioria de vocês no meio do caminho vai desistir. Só que quem tiver engajado com o que a gente faz, quem for presente, quem tiver aqui participando, aplicando e tal, vai ter resultado. Porque não tem como não ter resultado quando você está num ambiente com outras pessoas que querem ter resultado, quando você está com pessoas que te mostram de verdade o caminho, que falam na real e tal. E tanto é que já tem uma pessoa dessa mentoria da Elite do Tráfego que vai começar a trabalhar com a gente lá no escritório. Porque foi um cara que mostrou o interesse dele pelo negócio e que a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas que sejam verdadeiramente interessadas. Por mais que às vezes o cara não seja um cara tão experiente, mas o cara mostra que ele quer aprender, que ele tem vontade, que ele quer fazer acontecer. Aí outros podem pensar, ainda dentro desse negócio do ganha-ganha, que tipo, mas dentro disso, como que você vai gerar resultado pra alguém e tal, não sei o que. A gente, lá dentro da Elite do Tráfego, tem um mentorado, que ele mandou um feedback pra gente há uns dias aí atrás,
Um feedback, pô, que quando eu vi, até quando eu mostrei a minha mãe chorou. Porque ela olhou assim, foi, velho. Eu falei, eu até sei qual é. O do mercado, né? Que ele levou os pais no supermercado, deu toma aí o cartão, compra o que vocês quiserem e passa aí no débito e tá tudo certo. E, tipo, pra gente, a gente ouvir isso e ver que a gente não precisou enganar ninguém pra chegar e colher isso, não tem, nem a gente, não nem tem ele, preço. Né? Não tem preço. Essa parada não tem preço. O próximo tópico, esse eu acho que é o principal de todos. Porque a galera não se atenta a isso. Principalmente os gestores iniciantes. Gestores iniciantes, vocês não têm concorrentes. Não existe concorrente dentro do mercado de gestão de tráfego. Por que você está falando isso, Marcos? Por quê? Dentro do mercado, na nossa bolha de tráfego pago, quando a gente começa a transitar, quando a gente começa a conversar com os clientes, quando a gente começa a ouvir dos clientes depoimentos de outras experiências que eles tiveram com outros gestores, é impressionante a incompetência da maioria. É gigante, pô. Teve um cliente que a gente fechou agora, que o cara, ele vai vir aqui no podcast. Quando ele foi mostrar a gente como que ele recebia os dados do que ele investiu, Sim. os dados do que ele colocou, do que rodou de anúncio na conta dele, pô, é bizarro. O time lá que fazia os anúncios dele não mandava nenhuma planilha no Excel. O cara mandava um print, dentro desse print ele colocava lá, alcance, X mil alcances, valor investido, X mil valor investido, mensagem iniciada, X mil mensagens. E aí era um print, uma foto e toma isso. Pronto. E acabou. Acabou. Sendo que o cara poderia muito bem... E é um cara que tem uma empresa grande, um cara que tem dinheiro, que poderia pagar muito mais. Véi, é absurdo. E aí o que é que o cara desse faz? Entra no YouTube, se você não é aluno nosso, Mapa dos Anúncios Lucrativos tem essa aula lá detalhada. Mas entra no YouTube e digita como fazer um dashboard usando o Google Data Studio. Tudo de graça, pô. E o cara entrega um negócio cagadíssimo, tá ligado? Então, gestão de tráfego não tem concorrência. Não tem concorrência. É como a gente já falou aqui. É que há 3 anos atrás, a nossa dificuldade comercial era explicar para as pessoas o que é tráfego pago. Hoje não é mais. Hoje não é mais essa a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é... Na verdade, não é dificuldade, mas o que a gente tem que fazer hoje... A energia. É mostrar para as pessoas que a gente é diferente, que a gente é profissional e que a gente entende do que a gente está fazendo, que a gente não tá só brincando. Isso. Exato. Esse aqui é o negócio principal. E tipo assim, quando você para pra pensar o tamanho de demanda de mercado que existe, é muito grande. É incontável. Porque tem muita empresa que até hoje não se dispôs a contratar um gestor de tráfego. E essas empresas, um dia, elas vão contratar. E tem várias outras que já contrataram, mas não tiveram êxito, não tiveram resultado. E elas, se elas virem em você algo que é diferente, um posicionamento, que seja um posicionamento de verdade, coisas que você mostra, onde realmente você mostra que você tem experiência, que você faz a coisa acontecer e tudo mais, não tem como. E são nos detalhes, pô. São nos detalhes. Tipo, é o jeito que você fala, é a forma que você explica. Boa. É um dashboard que você manda, é uma mensagem com clareza. É a atenção que você dá. É um ouvido, é você ouvir com atenção e você ter respeito pela pessoa que tá do outro lado. E não ficar olhando só como um contrato, só como uma pessoa que vai te pagar todo mês pra fazer um serviço. Que geralmente é o que a galera só olha, né? Tipo, eu vou fazer aqui, vocês vão me pagar aí no final do mês e tá tudo certo. Tipo aí isso. Não escuta, não se preocupa, não procura meios do que fazer de diferente pro cliente. A gente até mostrou aí em outro episódio que, tipo, a gente, enquanto gestores, e isso eu fazia desde o princípio. Eu nem sabia o que era Google Data Studio. Quando eu ia mostrar relatório para os primeiros clientes, eu fazia pelo menos no Excel. Botava cozinha em tudo para poder dar uma diferenciada de uma coisa para outra. E são coisas que acabam se perdendo no meio do caminho e que não tem hoje no mercado. Exato. Simplesmente não tem. Então, se você é alguém que cumpre prazo, você já está acima da média. Se você cumpre prazo, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mas você já tá... Mas perceba que é tão acima baixo da média. Exato. Que você já tá acima da média. E é assim com tudo, na verdade. Porque se você parar pra pensar, a média é baixa. A média é... A maioria das pessoas, elas são assim... Eu vi uma frase do Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito de algumas palestras dele e tal. E em uma dessas frases ele tava falando que na vida você tem que ter muita coragem. E a coragem que você tem que ter é pra você não ser medíocre. Boa. Porque ser medíocre é muito fácil. E as pessoas vão te arrastar pra você ir pra mediocridade. Você naturalmente você vai ser puxado como um magnetismo pra mediocridade.
E o que você tem que fazer todo dia, no seu dia a dia, é justamente sair dessa situação. É você justamente se puxar pra cima, digamos assim. Porque você sempre vai voltar pra aquela zona. Como é o nome da zona? A zona do cocô. A zona de merda. Piscininha de cocô. Você sempre vai... Você começa, dá lá um pico de motivação, você começa a fazer as coisas acontecerem. É o nosso primeiro episódio. Isso. Fé, disciplina e desfrute. Isso. A fé te faz começar aquela motivação, aquela coisa e tal. Quando começa na parte da disciplina que começa a doer, você olha assim e fala, deixa eu voltar pra onde eu tava aqui. É você voltando pra aquele lugar que tá quentinho, tá confortável, mas é uma piscina de cocô. É uma coisa que eu fico me questionando várias vezes. Eu me pego pensando nisso. Velho, o que é que fez? O que é que faz entrar, tipo, nos nossos treinamentos? A gente já deve ter hoje uns 3, 4 mil alunos ou mais. Acho que é algo em torno disso. Tem uns 5 mil mais ou menos. É, né? Porque o negócio da área de membros já coisou o plano. Aí eu fico me questionando, o que é que faz dentro de 5 mil e tantas pessoas que viram um anúncio nosso, entraram dentro de um produto A, B ou C, ou de uma consultoria, ou de uma mentoria, e dentro disso tudo, você contar nos dedos as pessoas que realmente tiveram resultado? No dedo não, que vai dar... Não, vai dar mais, mas assim... Aí você tá dizendo que o negócio não presta, né? Mas, tipo assim, sempre vai ser um percentual pequeno dessas pessoas que vai ter resultado. Por quê? É muito óbvio isso. Quando você para pra pensar, 2% da população detém 98% da riqueza. Isso não é por causa da desigualdade social. Não, irmão. É porque todo mundo tá na piscina de cocô. Fica tranquilo, que a maioria das pessoas elas vão se conformar com a vida mediana, aquela vida que você não tá feliz, você não tá satisfeito, mas só vai, eu nasci pra isso, eu nasci assim, eu não vou mudar. Então vem muito da questão da autorresponsabilidade, aí já entra toda uma questão pessoal, que se a gente for entrar aqui, a gente vai passar outro podcast. 2 horas aqui falando sobre isso. Mas essa parada é muito, muito complicada, porque a gente já falou sobre isso, a gente veio de mundos diferentes, né? Você sempre trampou com já pensando em empreender, não sei o que, parará, e eu não. E hoje eu consigo entender porque 2% domina a parada. Porque é muito bom por ficar na piscina de bosta. Tu é doido, ó, um frio desse aqui, a gente tá no ar-condicionado aqui, tá um frio. Se você me coloca na piscina de merda quentinha, velho, eu ia até fazer assim, ó. E o fedor? Vai me pagar a recorrência. Daqui a pouco já acostuma, já tá tudo bem. Já foi. Então, se esforcem, tenham coragem pra vocês saírem da média. Porque ficar na média é muito fácil, é muito simples. E aí entra nesse último tópico que não tem concorrência. Então... E isso é pra qualquer negócio, né? Qualquer coisa, pô. Qualquer coisa você nunca vai ter concorrência. Esse cliente nosso aí, daquele lugar longe, ele tava falando que deu um BO lá e, tipo, já tava prestes a cancelar a venda por causa de um negocinho simples. O boleto do cliente. O cara, o dono, pô. Ele que teve que ir lá, meter mão, gerar o boleto, ligar pro cliente. Mandei o boleto no WhatsApp, paga aí que a gente vai resolver isso agora pra não sei o que. Simples. Sendo que o cliente falou a ele que a experiência dele em outra loja foi ruim, porque aconteceu algo parecido e ninguém resolveu o problema dele. Aí por causa de um passo que o cara deu, mudou a ótica do cliente com ele. Não, é como eu falei, se você respeita prazo, se você cumpre os prazos que são pré-estabelecidos, se você tem clareza, se você tem comprometimento com horário. Se você é pontual, você já tá acima da média. Rapaz, essa questão de horário, eu vou até dar falar isso aqui, né? Porque a gente tá aqui no Estúdio Cast gravando. Boa. E aí a gente tava conversando com o Ícaro aqui e tal, e aí o Ícaro falou, rapaz, teve um colega meu que eu atrasei uma vez, e aí ele me disse uma frase que foi marcante, nunca mais eu atrasei. E aí eu falei, qual foi? Ele chegou pra mim e falou, você acha que o seu tempo é mais precioso do que o nosso que estamos aqui te esperando? E aí eu falei, caramba, foi mesmo. Ele falou, pois foi. E aí hoje eu cheguei atrasado. Aí Aldo me mandou no WhatsApp. Então você acha que o seu tempo é mais precioso do que o nosso que estamos aqui te esperando? E aí eu falei, caramba, velho. Até porque na semana passada quem atrasou fui eu. E você me mandou a mesma coisa. Porque foi na semana passada que ele me falou esse tópico. Então nós viemos para a gestão de tráfego porque a gente enxerga um valor gigantesco na recorrência. A gente acredita hoje
nessa prosperidade do ganha-ganha. E a gente tem plena convicção e clareza de que não existe recorrência no nosso mercado. Não existe concorrência. Não existe. Você falou não existe recorrência. Se não existe recorrência, lascou. Ô, editor, cancela. Não existe concorrência. Não existe concorrência. Não existe quando a gente parou para fazer essa concepção dessa ideia de focar na parte de gestão de tráfego e tal, foi há 2 anos atrás. E o que principalmente que me motivou foi eu parar para analisar e ver uma cidade como Salvador, que tem 3 milhões de habitantes, e não tinha ninguém que fazia isso. Não tinha ninguém. E a gente começou a se posicionar, começou a dominar a área. Hoje a gente é a maior agência de tráfego da Bahia, e isso não é nem a sombra do que há de vir. Exatamente. E é sobre isso. Galera, vamos encerrar aqui mais um episódio do Exponencial Podcast. Mas antes, você que é empresário, você precisa de tráfego, vai lá no nosso Instagram, procura a gente lá. Vai ter um link aqui embaixo. Vai ter um link, né? Linkzinho vai estar aqui embaixo para você que vai procurar serviço. Você que está querendo iniciar, né, no que a gente acredita hoje, que é, por exemplo, o tráfego pago, a gente tem também um link aqui que é o DPS, que é o desafio primeiro salário. Então clica aqui embaixo. Isso. E para você que, eu já tô avançado, eu tô querendo já, organizar a minha agência, eu já tenho alguns clientes, a gente tem a mentoria do Gestor 30K, tá? Vai estar tudo aqui no link da descrição. E é isso. Quer falar alguma coisa? Não, só parabenizar as pessoas que estão aqui. Parabéns pela sua escolha de estar aqui até agora, ouvindo esse podcast. E é isso. Fechou? Fechou. Tamo junto, Serginho, galera. encerra, é nóis, tamo junto.